Então vamos lá, pessoal. O que eu venho falar para vocês aqui é uma preocupação. Tá todo mundo vendo minha apresentação? Estamos sim, Camila. Ótimo, obrigado. Então, os professores já anteriormente eles já falaram dessas possibilidades, mas o fato é que a gente tem uma cabeça bastante quadradinha e é o nosso zona de conforto. A gente está com a avaliação tradicional. Então, às vezes, a nossa pergunta é o que a gente pode utilizar de avaliação tradicional, mas submeter ao ambiente virtual, utilizando nesse período de ensino remoto. Então, eu vou falar para vocês um pouco de metodologia e ferramentas para essas avaliações. Então, como a gente já discutiu lá no início, do porquê que a gente vai avaliar, primeiro que o sistema educacional, ele exige que seja acreditado pelo professor. Então, a gente tem essa competência, enquanto professor, de dar créditos para esse aluno. É a gente que vai certificar aquele aluno se ele aprovou ou não. A avaliação, ela também é importante para dar um feedback para o aluno sobre o processo dele, mas também é muito importante para o professor. Às vezes o professor não se atenta, mas pela avaliação ele descobre se o que ele está falando está, de alguma forma, gerando um processo de aprendizagem efetivo. E essa é a grande parte, é você identificar se aquilo que você propôs está, de fato, promovendo a aprendizagem. Quando a gente pensa em avaliar, a gente vai, obviamente, trazer à mente aquela avaliação somativa, que a gente está mais habituado, através de questões de prova, tá? Então, a grande pergunta é como fazer provas no ambiente remoto, ou no ambiente virtual para o ambiente remoto. Quando a gente pensa nisso, a gente vai ter que entender que a avaliação da aprendizagem, ela pode ser dada por duas vias. A gente pode pensar que a gente vai tentar avaliar a capacidade do aluno de recordar ou a capacidade do aluno em transferir, tá bom? O conhecimento. Então, depende, não dá para falar se uma é melhor do que a outra. Porque dependendo da área, são as competências que a área exige. Por exemplo, se você quer falar de sistemática animal, sistemática vegetal, poxa, faz parte da competência de um sistemata memorizar as estruturas, memorizar as sequências para correr uma chave. Então, o recordar, nestes casos, é super importante, tá? Em contrapartida, se você pensar em outras áreas, na física, ou, por exemplo, na minha área, na fisiologia, talvez o mais interessante seja a gente avaliar a capacidade do aluno em transferir um conhecimento. O que a gente sabe é que quando a gente avalia atividades de recordação, ou com perguntas que vão fazer o aluno recordar, a gente corre o risco de apenas estar fazendo o aluno reproduzir uma frase que ele memorizou, e não um conhecimento que, de fato, ele adquiriu e ele consolidou. Quando você faz a pergunta do tipo de transferência, essa sim é mais difícil do aluno apenas vomitar aquilo que ele engoliu na sua aula, porque ele vai ter que processar a informação e ser capaz de colocá-la naquele problema, de modo a demonstrar que ele aprendeu de forma robusta aquele conhecimento. Então, a gente sabe que para fazer a avaliação no ambiente virtual, a gente pode optar por uma formativa, a gente pode optar por uma somativa, mas tem algo que os professores muitas vezes não entendem como importante e necessário para o ambiente virtual, principalmente nos cursos online que é o que a gente está fazendo, que é o engajamento. Como o professor Léo disse no início do nosso curso, a gente tem uma avaliação que ela é implícita e ela é da competência do professor. O professor consegue medir o ânimo da sua sala, ele consegue medir o engajamento da sua sala, ele consegue ver se a sua sala está motivada ou não no ambiente presencial. Mas como a gente faz isso no ambiente virtual? Eu tenho que ter essa ferramenta também. O professor, quando ele vai dar nota, você pode falar que não, tá? Mas o professor, quando vai dar nota, ele faz um mapa da sala de onde estão os seus alunos. Ele consegue saber quais são os grupos com que aquele aluno interage, ele consegue saber quem é o melhor aluno da turma, ele consegue saber, muitas vezes, quem é o aluno com dificuldade. Ele, às vezes, tem professor que é tão ligeiro que consegue mapear dentro da sala quais são as carteiras que esses alunos sentam. Tudo isso é uma avaliação implícita que não é pontuada diretamente na nota do aluno, mas que o professor faz. A gente também tem que fazer isso no ambiente virtual. Isso é muito importante. Então, o engajamento, ele vai avaliar a participação e a interação do aluno no ambiente virtual. E, principalmente, nas atividades assíncronas. A gente tem que lembrar que a grande recomendação para nós agora, aqui nas nossas universidades, é explorar mais atividades assíncronas devido a quesitos de
vulnerabilidade social, onde alunos não têm pacote de internet, não têm banda larga, às vezes não tem aparelho adequado. Portanto, a gente, pelo menos na Unifesp, a gente está sendo orientado para utilizar mais atividades assíncronas. Isso fica muito difícil de você ter uma perspicácia a respeito do engajamento do seu aluno, mas é importante considerar na sua avaliação o engajamento do aluno. Por que isso é importante? Por que é importante avaliar o engajamento? Olha, pois, vejam nesse trabalho em que foi demonstrado, e assim como outros, que existe um período latente de engajamento dos alunos na hora que eles estão fazendo cursos online. Então, vejam aqui, na verdade, eles avaliaram 3 cursos. Nesse curso aqui, ele está falando de tecnologias disruptivas. E aí, eles foram avaliar ao longo do curso. E o que a gente sabe, o que a literatura tem mostrado para a gente, é que os alunos levam tempo para engajar com o seu ambiente de aprendizagem. Professor, qual é esse tempo? De 2 a 4 semanas. Então, leva um certo período para o aluno entender qual é o sistema online, qual é a plataforma que o professor está usando, qual é a frequência de atividades que o professor posta, qual é o requerimento de execução daquela atividade, ou seja, leva um tempo. É diferente da sala de aula, onde o aluno iria para uma sala de aula, sentava e estava ótimo, a partir do pressuposto que ele estava aprendendo porque ele estava lá. E no ambiente virtual? Então, leva tempo também para o aluno entrar dentro desse ambiente, para ele se engajar e se envolver com esse ambiente. Então, percebam aqui que a visualização de atividade, aqui que é a segunda barrinha, então a gente tem aqui no começo, que começa a ficar mais baixa, e aí agora aqui a gente tem no segundo período, começa a aumentar, mas logo no final do curso também volta a diminuir. Tudo bem? Então, existe sim um momento em que o início do curso é baixo e depois começa a aumentar e vai até a metade, e a tendência nesses ambientes online é que caia até o final. Então, os professores precisam estar atentos a esse tipo de atividade para tomar as suas decisões. Então, esse estudo aqui, ele foi ver o que era preditivo para o sucesso de um aluno no curso online, tá? Então, foi um estudo bastante bem elaborado, randomizado, publicado nessa revista chamada Computer Education, que é uma das melhores revistas que tem, e eles observaram que a visualização do aluno nas suas atividades, ela é um ótimo preditivo para saber se o aluno vai ter um bom sucesso ou não. Então, não foi nem a participação nos fóruns de discussão, tá? Que se correlacionaram com a performance nas provas desses alunos, mas foi o total de visualizações que aquele aluno deu para as atividades postadas pelo professor. Eu observo isso também na minha. Isso aqui é um gráfico da minha atividade, para vocês terem noção. Então, isso aqui, eu faço uma atividade que é uma Flip Classroom, ou seja, eu faço um ensino híbrido, então o aluno ele tem que fazer algumas atividades online no Moodle, e depois que ele vai para a sala de aula para fazer outras atividades, ou seja, é importante que ele tenha feito as atividades no Moodle. E como vocês podem observar, aquelas famosas 2 a 4 semanas também se reproduzem nesse meu caso, ou seja, o meu curso começa em agosto, eu vou ter um pico de atividade que vai acontecer apenas em setembro, ou seja, eu não posso, nessas primeiras 4 semanas, esperar que os meus alunos estejam completamente engajados no meu sistema de aprendizagem, com o meu material, porque, de fato, eles não estão, eles levam tempo para engajar. E ainda, o meu resultado aqui, ele reproduz o que a literatura demonstra, que após esse engajamento que se dá mais ou menos no meio do curso, há uma queda também do engajamento, ou seja, de alguma forma, o que eu tenho feito tem sido reproduzido o que a literatura tem demonstrado. O professor precisa ficar atento, porque nessas primeiras semanas, então ele tem que tomar cuidado para não exigir e não botar conteúdos de fato muito importantes. A Unifesp agora teve que tomar sua decisão, onde que começava o curso, se ele queria que começasse o curso agora em junho, ou em julho, ou começasse em agosto. No caso, vários campos mudaram e tomaram decisões distintas. O fato é que os alunos, os cursos que tomaram a decisão por agosto, eles vão ter um engajamento efetivo desses alunos só em setembro. Não vai ser antes. É importante que esses cursos que vão começar em agosto comecem a já promover atividades que possam engajar os seus alunos no ambiente de aprendizagem. Do contrário, a gente vai começar a ensinar e os alunos ainda não estarão engajados. É super importante engajar. Por que é importante a gente observar esse engajamento? Então, e avaliar e usar isso como avaliação. Porque, por exemplo, olha que interessante, nesse trabalho aqui, publicado na Journal of Learning Analytics, eles perceberam que os alunos, aqui em rosinha, esses alunos, o que estão a barra rosa, são os alunos que visitaram, o número de visitas por semana
dos alunos de acordo com o CR. CR é o coeficiente de rendimento do aluno. Eu não sei como que chama nas estaduais, mas nas federais a gente chama de CR. Então, o que demonstrou esse trabalho foi que os alunos com baixo CR, pelo menos para esse trabalho, que isso fique atento, os alunos com baixo CR são alunos que tendem a engajar menos e tendem a visitar menos por semana. E aí eles viram também que os alunos que tiveram as notas que foram insuficientes são também os alunos que se engajaram pouco ao longo do curso. Ou seja, engajamento é super importante. Eles demonstraram que a regularidade do trabalho desses alunos e o hábito desses alunos durante a primeira metade do curso vai predizer a nota desse aluno no curso, mesmo se você controlar pelo CR. Ou seja, engajamento é algo que o professor precisa sim analisar constantemente, inclusive considerar para ele se ele quer garantir que o seu aluno vai estar em oportunidades iguais de aprendizagem. Agora, como a gente faz para fazer análise de engajamento no ambiente remoto? Bom, você pode utilizar dessas ferramentas que a gente chama de Learning Analytics. Essa Learning Analytics, ela pode ser tanto utilizada para vias de pesquisa como uma ferramenta de análise de aprendizagem do próprio professor. Por quê? A Learning Analytics, ela é uma análise de aprendizagem baseada nos dados. Então, ela utiliza de ferramentas de inteligência artificial para gerar padrões e performance dos seus alunos. Então, é um sistema de coleta, de mineração, análise e relatório de dados relacionados à aprendizagem dos estudantes, num dado contexto educacional. Isso acontece no ambiente virtual. O Learning Analytics, ele se configura como ferramentas de softwares ou algumas extensões que a gente coloca nesses softwares e eles vão automatizar esse processo e permitir que o professor analise. Então, a gente tem, por exemplo, para o Google Classroom, o problema do Google Classroom é que não existe muitas ferramentas bem elaboradas de Learning Analytics, ou seja, que são aquelas que automatizam o processo de avaliação e deixam a vida do professor mais fácil. O que eu conheço, o que eu utilizo é o de reporting. Nesse de reporting, ele vai conseguir fazer um rastreio das atividades que são geradas no Google Classroom. Mas ele não dá detalhes como deveriam ser. Para você conseguir gerar esses detalhes, você vai precisar usar mais ferramentas do tipo do Google Analytics. Ele vai poder gerar mais detalhes individuais de acesso e dos seus alunos. Embora o de reporting consegue falar se o seu aluno fez ou não uma tarefa, executou ou não uma atividade, uma prova. Esse aqui, o problema dele, ele é pago. Eu tive uma reunião, inclusive, com um dos diretores, para ver se ele conseguia fazer um desconto no Unifesp, mas não consegui desconto porcaria nenhuma. Só que ele acaba sendo muito invasivo. Ele demonstrou para mim, ele viu que ele coleta muitos dados específicos do aluno e você pode ter problemas com privacidade. Agora, grande maioria dos cursos vai utilizar o Moodle. E o Moodle tem várias ferramentas para você fazer o Learning Analytics e permitir que o professor avalie a aprendizagem e o engajamento do seu aluno. Tem esse aqui, que é o Smart Class, que ele é pago, tem uma versão demo que você pode utilizar, mas eu utilizo muito o que a gente chama de relatórios, são os relatórios do Moodle. Como, por exemplo, a gente pode analisar o engajamento por relatório no Moodle? Bom, você vai lá, para aqueles que já têm Moodle, tá bom? Então, aqui é apenas um mini tutorial. Você vai lá na página do seu curso, você vai ativar a edição, você vai entrar ali naquela aba que está lá, chamada Administração. Depois de entrar na aba Administração, vai ter uma partezinha chamada Relatórios, tá? O que eu uso desses relatórios? Bom, eu uso a participação do curso, eu uso a conclusão de atividades e eu uso as estatísticas. Nas estatísticas, ele vai permitir analisar todas as interações que aconteceram com o meu sistema. Você consegue ver o respiro do aluno dentro daquele sistema. A conclusão de atividades, isso é muito legal, porque permite analisar se aquilo que você postou para o aluno executar, se ele executou ou não. E aqui, a participação no curso permite ver se o aluno visualizou as atividades e se ele está realizando, de fato, interagindo nas atividades que você propôs. Mas é muito importante que, para você possa fazer esse tracking, toda vez que você for no Moodle elaborar uma atividade, você não pode esquecer, colocar em editar e colocar na parte lá, conclusão de atividades. Quando você vai incluir uma atividade no Moodle, tem uma aba chamada conclusão de atividades. Você clica lá e você seleciona isso aqui, ó, mostrar a atividade como concluída quando as condições foram satisfeitas. A condição que eu utilizo é quando o aluno conclui, ou ele faz um tickzinho, tá bom?
Então, você tem várias coisas, você pode só visualizar, enfim. Eu não sei se vocês já participaram de algum curso online, mas quando você vai fazendo algum curso online, vai aparecendo uns tiquezinhos de check, de que o aluno já concluiu ou não. Por quê? Porque no ambiente online é, de fato, importante avaliar engajamento. E você pode, inclusive, aqui está para uma atividade, por exemplo, esse portfólio de introdução à etologia, eu consigo ver a quantidade de alunos que estava lá participando e todas as ações que foram geradas por esses alunos aqui para essa atividade específica. Então, são relatórios muito ricos. Tudo bem? Então, isso daí é o Learning Analytics. O que é de interessante aqui que você pode utilizar para a sua avaliação? Lá no... Deixa eu voltar aqui. Ops. Lá no Moodle, o que tem de lindo é que ele pode baixar para Excel. Você pode entrar, inclusive, aqui nesses cursos logs, ele já baixa uma planilha para você em Excel, ou, em alguns casos, ele vai deixar esse avisozinho para saber se você quer baixar no formato Excel. E aí fica lindo para você poder dar nota se você quiser ter uma planilha. Porque não esqueça que, enquanto professor, a gente tem que ter documentado tudo que a gente está avaliando dos nossos alunos. Então, vai sair mais ou menos aqui. Óbvio que eu deixei anônimo aqui o nome dos meus alunos, isso aqui é para um curso, então a gente pode ver aqui se ele concluiu ou não concluiu alguma atividade. Aqui, olha que interessante, tá? Para as atividades que eu faço, essas aqui não eram avaliativas, isso aqui era, no caso, uma tarefa, isso aqui era um vídeo, e isso aqui era no ambiente, porque envolvia um quiz, tá? Então, percebam que interessante, quando envolve quiz, todo mundo vai lá e participa, porque aquilo lá era avaliativo. Então, eu consigo ver que todo mundo concluiu. Mas aqui, alguns pegou, mas esse aqui, muitas vezes, o que acontece é que os alunos, eles pegam o link do vídeo, um vai lá e pega no Moodle e começa a passar todo mundo pelo WhatsApp. E isso é ruim, por quê? Porque você não consegue computar. Então, é importante que o professor peça que o aluno entre no sistema dele, que ele adotou como plataforma de ambiente virtual, de aprendizagem, para ele poder conseguir fazer esse tracking. Do contrário, ele não consegue fazer esse tracking de forma efetiva. Muito bem. Agora, prova. Para que a gente vai querer fazer prova, tá? Qual seria a vantagem de se ter prova ou dos métodos tradicionais? Bom, por mais que a gente considere a prova como algo um pouco complexo nesse momento, o fato é que existem teorias cognitivas que demonstraram já o testing effect, ou o efeito do teste. Então, são estudos bastante clássicos do professor Rodinger, e nesse estudo, eles demonstraram que, ok, prova é importante, ou testar o aluno é importante, porque ele vai promover uma maior retenção. Desculpa, maior não, uma retenção mais duradoura de aprendizagem. Nesse trabalho, onde eles aplicaram uma atividade e foram ver se os alunos foram capazes de evocar aquela memória sobre aquele conteúdo. Então, aqui a quantidade de coisas corretas que os alunos foram capazes de se lembrar, ele viu que, após, isso é normal, a gente já sabe que é um decaimento do conteúdo que a gente aprendeu, após 5 minutos, ele viu que teve uma grande diferença. Então, aqui, ó, em preto, o aluno foi exposto a uma aula, ou seja, ele estudou, e aí depois ele deixou livre para ele estudar. Nesse aqui, ele foi aula, aí ele estudou, teve uma prova única. E nesse aqui foi aula, e ele teve um teste sobre aquela aula, outro teste sobre aquela aula, outro teste sobre aquela aula. Vejam que, ao melhor dos resultados, após uma semana, e esse professor, ele fez estudos depois de vários tempos, 1 mês, 3 meses, 1 ano, e ele viu que, em todos os casos, o melhor é quando você faz testes, ou seja, você aumenta a retenção daquela aprendizagem naquele aluno. Por quê? Quando você tem o teste, você deixa com que facilite uma retenção por mais tempo. O teste, fazer teste, faz com que você identifique alguns gaps de aprendizagem. O teste faz com que o aluno aprenda para outros contextos de aprendizagem. O teste faz também com que o aluno aprenda a organizar o seu conhecimento. O teste faz com que o aluno melhore a sua capacidade de transferir o conhecimento para um novo contexto. O teste facilita a capacidade de um aluno de se lembrar de uma informação que não foi testada. O teste faz com que o aluno seja mais capaz de monitorar a sua metacognição, ou seja, o que eu aprendi, o que eu não aprendi, por que eu aprendo, como que eu não aprendo. O teste, ele vai, de alguma forma, prevenir a interferência de outros materiais que ensinaram anteriormente, com a aprendizagem nesse novo conteúdo. E o teste, ele vai
fornecer feedback para os instrutores. Além disso, que o teste ele vai estimular o aluno a estudar. Então, o teste é algo muito utilizado no ambiente online, e é importante testar. Então, o que a gente usa muito no teste é justamente os quizzes. Os quizzes são a principal ferramenta para o ambiente virtual. Tá? Então, nesse trabalho aqui, do professor Hedinger, o que aconteceu? O que ele viu? Então, ele viu que, olha só, isso aqui é a capacidade de o aluno lembrar de respostas corretas na prova final. Então, aqui é quando não tinha essa envolvimento dos testes, então foi a capacidade que ele lembrou, e percebam a diferença que foi significativa, quando ele tem testes. E o teste já facilitou. Além disso, o teste vai permitir o aluno ter feedback de falar, se eu errei aquele conceito, por que eu errei aquele conceito? Então, nesse caso, era sem feedback, e aqui era com feedback imediato a cada uma das questões, e aqui é um feedback geral para a prova como um todo. Então, percebam que a capacidade de retenção é muito maior. Nesse trabalho dele aqui, ele viu que, pensa só nessas duas barras, aqui é quando tinha essa prática, que é a prática do recordar, que é o retrieval practice. Então, foi muito maior a retenção a longo termo, ou longo período, do que quando não tinha, ou tinha apenas um teste. O fato é que teste é super importante. E quando eu penso teste, a primeira coisa que passa na nossa cabeça é como que eu faço perguntas de prova, ou quando que eu faço perguntas de quiz. Isso é muito importante você saber, porque você tem que tomar cuidado para não fazer provas que são questões que são triviais. Então, tem que ter um objetivo pedagógico muito, muito claro. É importante que a sua questão ela tenha a capacidade de ser desenhada para pegar o aluno no pulo. Isso é, saber se o aluno superou aquela misconception ou não. Tá? Então, é importante você frisar nesse sentido de, será que a minha questão vai ter opção lá no meu quiz para que eu pesque aquele aluno que entendeu e que não entendeu de fato? O fato é que quando você vai criar questões, você tem que lembrar dessa taxonomia que é chamada de taxonomia de Bloom. Tá? É uma taxonomia de Bloom para o domínio cognitivo, ou seja, para a capacidade do aluno em performance cognitiva. Foi criado pelo Bloom. Então, a gente tinha uma taxonomia que era original, e essa taxonomia, ela parte do pressuposto que existem níveis. Então, existe uma cognição de ordem inferior e uma cognição de ordem superior, tá? Quanto mais você avança nessa escadinha que está aqui, mais complexa e mais exigente é o tipo de questão que você está fazendo ou o tipo de atividade. Então, a gente tem conhecimento, a gente tem compreensão, a aplicação, a análise, a síntese, a avaliação. Aí o aluno dele, o Anderson, ele fez uma revisão daquilo para deixar um pouco mais fácil e ele utilizou verbos para deixar aquilo mais elucidado. Então, o que aconteceu qual é o primeiro nível? O nível mais inferior é quando você faz uma questão em que vai cobrar do aluno recordar uma informação. Aí depois você vai para o próximo nível, compreender aquele conceito. Aí vai ter o aplicar aquele conceito. Aí vai ter o analisar aqueles conceitos, o avaliar condições, e a mais difícil de todas é o criar. E é por isso que é muito importante quando a gente faz aprendizagem baseada em projeto, porque se tem uma competência que a gente tem que treinar muito os nossos alunos, é a capacidade criativa, porque a capacidade criativa é o nível mais superior de cognição, onde o aluno vai ter que pegar aquele conceito que ele aprendeu e gerar um produto novo. Então, toda vez que você puder fazer isso, estimular o seu aluno que seja avaliado na capacidade dele criar um produto novo, uma condição nova, uma situação nova, você está assim, fazendo com que o seu aluno tenha a cognição, a processos cognitivos de ordem superior. Então, o legal é que você consegue agora revisar e pensar nos tipos de questões para criar boas questões para quiz ou para sua prova. Então, você pode, se você estiver no nível 1, as questões vão ser mais ou menos utilizando os verbos. Reconheça, liste ou defina. Gente, se tem uma coisa que não avalia muito, você pega uma questão, defina potencial de ação. O que você está avaliando com isso, se não a capacidade do aluno, talvez, de apenas reproduzir aquilo que ele memorizou no livro? Será que ele aprendeu o que é um potencial de ação? Tá? Então, nomeie. Aí agora você vai para compreender. Interprete, explique, classifique. Aí a aplicação, execute, implemente, utilize, construa. Análise, a capacidade de análise do aluno. Diferencie, organize, compare, separe. A avaliação, julgue,
critique, justifique, recomende. E aí a capacidade de criação do aluno, de criar, gere, planeje, produza, invente. Isso aqui é muito legal. Explorem a invenção do aluno. Nós estamos vivendo uma era em que tem que estimular o aluno a ser inventor. Muito bem, aqui está um exemplo de quando eu dava biologia celular, eu dou agora, mas não esse bloco, para vocês verem uma questão que vocês devem ter visto na vida de vocês, tá? Essa questão aqui, ó, qual organela participa diretamente da digestão intracelular, tá? E a resposta é lisossomo. Então, o que me garante, se eu fizer esse tipo de pergunta, que o aluno apenas não fez uma memorização de conexão? Toda vez que aparecer a palavra digestão intracelular, eu vou responder lisossomo. Será que ele aprendeu o que é o lisossomo ou ele memorizou uma associação entre duas palavras e ele faz uma boa conexão e depois ele tira 10 naquela prova porque ele só reproduziu e não entendeu o que é? Veja que eu posso transformar uma mesma questão e subir um pouco de nível. Eu estou aumentando o nível de Bloom de uma mesma questão. Então, vejam só esse exemplo aqui que eu utilizo nas minhas provas. Então, imagine que você é uma célula e foi à farmácia. Primeiro de tudo, é uma situação hipotética. Geralmente, quando você vai querer que o aluno aplique, você cria situações hipotéticas para ele aplicar. Célula não vai à farmácia. Aí você vai à farmácia comprar remédio. Célula não compra remédio, tá bom? E imagine que você é uma célula, foi à farmácia comprar remédio porque está com problemas em uma de suas organelas e voltou com o seguinte produto. Gente, eu não falei em nenhum momento de digestão intracelular. Eu disse que uma célula foi a uma farmácia. Aí ele olha isso aqui, ele vê um eno, eu parto do pressuposto, ora, pois, ele passou na Unifesp, eu acho que esse aluno sabe o que é um sal de fruta, tá? O que é um eno, tá lá a embalagem. Para que serve? Então ele vai ter que fazer conexões, ele vai ter que fazer associações para poder falar qual a organela estaria diretamente doente. Obviamente que num processo celular envolve outras organelas, mas qual seria o alvo para essa atividade? Ele vai ter que fazer uma associação com produção de ácido, com geração intracelular de ácido, e ele vai acabar conseguindo lembrar de lisossomo. Mas só que se ele não souber disso tudo, ele não consegue responder a pergunta da maneira objetiva. Então perceba, é sim capaz de você transformar uma questão que era apenas de recordar para uma questão onde ele vai ter que aplicar. Aqui, por exemplo, é uma questão também da minha prova, onde o aluno ele vai ter que ligar os objetos da coluna esquerda com as proteínas da coluna direita e justificar suas escolhas. Então, perceba que eu não falei nada e eu coloquei exemplos onde ele vai ter que colocar. Por exemplo, eu tenho aqui uma caixa de ferramenta, eu tenho um carretel de linha e eu tenho um caminhão. Aí ele tem que falar para mim ligar ou com uma estona, ou ligar com uma cinesina, ou ligar com uma chaperona. O que tem a ver estona, cinesina, chaperona com ferramenta, carretel, caminhão? Esse aluno, ele vai ter que, de alguma forma, conhecer para que serve, qual é a função dessas proteínas na célula para poder ligar corretamente e descrever por que ele ligou. Ou seja, o caminhão faz isso, a cinesina faz isso, a estona faz isso, o carretel faz isso, a chaperona faz isso, a caixa de ferramenta faz isso. Então, ele vai ter que fazer várias conexões. Muito bem. Aí, a pergunta agora é, e no ambiente online, o que eu uso como ferramenta? Então, você vai ter que buscar várias ferramentas para quiz. Eu coloquei essa tabela aqui, que vai ficar lá para vocês lá. Então, existem várias ferramentas gratuitas. As ferramentas que eu mais uso... Nossa, deslocou aqui. Mas a ferramenta que eu mais uso é essa aqui, que é o Mentimeter. E tem essa aqui, que é o Socrative, tá bom? Então, o Socrative, ele é extremamente útil para essas atividades. Essa tabela tá publicada, inclusive aqui é uma referência, tá? Eu escrevi o capítulo de Peer Instruction, de instrução entre os pares. É um livro do professor Daniel Mil, lá da UFSCar, então é um dicionário crítico de educação e tecnologias e de educação à distância. Então, se você está com dúvidas sobre essas questões de educação à distância, esse livro traz vários verbetes, e esses verbetes, eles acabam explicando os conceitos do que são essas terminologias da educação à distância. Então, pensando aqui, o que eu mais uso como ferramenta de quiz é o Socrative, tá? E o Socrative, ele é super útil, eu utilizo para fazer peer instruction, mas agora eu vou utilizar ele para fazer quiz. Então, você tem ferramentas que podem permitir com que você faça perguntas rápidas e vai gerar para você o desempenho do aluno em determinada questão. O Socrative, ele vai ter, então, aqui uma versão que é do professor, então você faz o seu registro, eu faço um login com um e-mail institucional pelo Google, aí ele vai ter uma versão para o professor e o aluno vai utilizar uma versão dele para poder responder.
E é super intuitivo, ele é gratuito, mas ele te dá acesso a apenas 50 alunos por vez na sua aula, tá? Então, se tiver mais turmas, talvez você vai ter que utilizar outro recurso que a gente vai aprender já, que é o quiz pelo formulário ou no próprio Moodle, tá bom? O fato é, o que a gente vai ter que fazer para utilizar o Socrative? Você vai ter que fazer um login como professor e o aluno vai fazer um login como aluno. Geralmente, o login como aluno, ele vai pegar só o código da sala do professor. Você vai criar os quizzes, e os quizzes são basicamente de 3 tipos no Socrative, que é verdadeiro ou falso, questão de múltipla escolha e questão de resposta curta. O que é lindo do Socrative? É que você pode importar quiz. Então, vamos supor aqui que eu estou fazendo uma atividade, eu quero avaliar na minha atividade, esse quiz pode ser aplicado tanto em atividades, quando você vai encontrar com seus alunos, síncrona ou como assíncrona, você pode deixar liberado para os alunos responderem ali, enquanto estiver aberta, mas eu posso importar. Vamos supor, então, que a professora Giana está dando alguma aula de histologia, e ela criou um quiz, e eu achei fenomenal aquele quiz, e eu quero, professora, você me empresta o seu quiz? Aí eu vou lá, falo com a professora, ela vai me dar um código, eu consigo importar todo o quiz que ela criou. E a gente pode ficar brincando de trocar quiz, determinado conteúdo que a gente quiser. E o interessante é que ele também gera relatório, você consegue fazer uma boa análise, e você consegue também exportar, principalmente para Excel, para ter isso documentado. Essa é a cara do Socrative. Então, ele vai ter aqui o local onde você vai liberar a atividade, os quizzes, as salas que você tem, os relatórios, os resultados. Aqui é o nome da minha sala, Lechef, e você consegue ver quantos alunos estariam conectados aqui. Então, se você for fazer uma atividade rápida, você vai poder clicar aqui, um desses aqui, mas se for aquela coisa do tipo enquete no meio da aula, mas os quizzes, você clica aqui e vai selecionar o quiz que você quer. Essa ferramenta, ela é muito legal, é chamada de Space Race e gera uma gamificação muito bacana, porque os alunos entram num estado de competição que é salutar, e eles acabam brincando, muito interessante. Isso aqui é o Exit Ticket, é bem legal para você ter feedback se o aluno gostou da sua aula ou não. Mas o quiz que nos importa agora, quando você vai pensar em quiz, tá? Então, você vai para essa página do quiz, vai ter toda a sua lista de quiz aqui, tudo bem? Aqui você pode criar um novo quiz, tá? Isso é super interessante. Você vai, toda vez que quiser liberar, você seleciona o seu quiz e põe o quiz para funcionar, tudo bem? Aí aqui, por exemplo, você salva o quiz, e aqui é aquilo que eu estava falando, tá vendo esse códigozinho aqui, ó? Ele permite que eu partilhe o meu quiz com outra pessoa. Então, qualquer pessoa com esse código aqui vai poder baixar e copiar o meu quiz, tudo prontinho, lindo, maravilhoso lá, sem ter muito trabalho. Então, vamos brincar de trocar quizzes do Socrative, quem quiser brincar. Aí, quando você gera o relatório, olha que interessante. Isso aqui é o relatório da minha turma do ano passado, onde eu fiz um quiz em sala. Ele vai dar por questão, você consegue clicar aqui e saber qual é a questão, qual é o tipo de questão, cada corzinha é um tipo de questão, tá bom? O mais interessante é que ele dá um feedback, por exemplo, ele consegue falar para mim quais as questões que os alunos estão indo melhor, porque ao final ele fala a porcentagem de acerto, ele fala a porcentagem de erro, tá bom? E aqui eu deixei anonimizado os nomes dos alunos, mas eu tenho aluno por aluno, eu tenho o desempenho do aluno no meu quiz. Então ele fala que esse aluno teve 70, ele tirou 7,8 de nota de quiz. Tá? E aí eu consigo ver, consigo corrigir, consigo mandar para o aluno, porque eu consigo baixar individualmente do aluno, eu consigo colocar um relatório que é de Excel, e esse aluno pode utilizar esse relatório. Muito bem, esse é o Socrative. Aí agora, eu tenho o Moodle, que também é uma ferramenta muito rica para fazer quizzes, para quem nunca explorou a ferramenta do Moodle. Então, basicamente, ou você vai lá no Moodle, lá em ativar edição, e aí você pode criar e começar o seu quiz criando banco de questões, então você vai criar uma nova questão, é uma forma, ou você vai aqui em adicionar uma atividade e você vai criar um questionário. Ou quando você cria um questionário, você vai lá, ou uma atividade, você vai colocar editar configurações, aí vai abrir essa janelinha para você aqui, do editar configurações, na administração daquele questionário que você criou. Aí você vai colocar editar questionário, e aí vai aparecer para você uma abinha onde você vai colocar adicionar. E aí você pode colocar adicionar uma nova questão, você pode colocar um banco de questões, ou se você pode ter um sistema de questões que já é embutido, você pode colocar uma questão aleatória.
O mais importante que você tem que fazer é que toda vez que você for usar no Moodle, não esqueça, por favor, de no questionário, clicar nessa atividade, que lembra que eu falei lá no início para engajamento, que é conclusão de atividades no curso. Então, é como você vai fazer o tracking desse aluno. Então, mostrar a atividade como concluída quando as condições forem satisfeitas. No meu caso, deve visualizar essa atividade, para essa atividade. Tem vários perfis que você pode fazer. O mais lindo comparado com o Socrative, do quiz, o que eu gosto, é o repertório de questões. Então, gente, o Moodle tem muitos tipos de questões e é extremamente intuitivo para você criar. Enquanto no Socrative você tinha apenas 3 tipos de questões, aqui no Moodle você tem no mínimo 10 tipos de questões que você pode brincar e pode criar. Vai gerar um relatório para você também, com desempenho. Você pode botar feedback, e deve botar feedback para o aluno, como ele foi, o que ele não foi, por que ele errou. Isso é extremamente importante. Aqui está uma questão, por exemplo, de uma disciplina que eu dou, que é de comportamento animal, e daí o aluno, eu criei uma questão de arraste, que é uma questãozinha super, super legal, quando o aluno ele tem que ligar coisas e arrastar coisas. Então, o aluno vai ter que pegar o animalzinho e colocar no pesquisador que utilizou esse animal como modelo. E aí o aluno vai respondendo e depois ele coloca verificar para ver se ele aprendeu ou não. Você pode colocar mais de uma tentativa, ou seja, se o aluno acertou, ele ganha um pontinho, mas se ele errou, ele tem a chance de fazer de novo, e aí você pode decidir se ele vai ganhar o mesmo ponto ou se vai reduzir um pouquinho a nota dele. Então, fica a teu cargo. Isso, mas o mais importante é não esqueça o efeito do teste, que eu apresentei logo no começo. Então, testar aluno é super importante para garantir a aprendizagem de longo tempo de retenção. Aí você me fala, bom, Camilo, isso daí tudo você pode fazer assíncrona, mas muitas vezes esse quiz é utilizado de forma síncrona. Mas se você for focar em atividades assíncronas, Camilo, como que você pode utilizar? Ora, pois, uma das coisas que a gente tem é nossos vídeos que a gente vai colocar lá. Então, tem esse software chamado Edpuzzle. E nesse software chamado Edpuzzle, você vai fazer um login, tá bom? Como professor. E o aluno depois vai fazer um login como estudante, na sua sala, que você vai liberar. Você, como professor, você vai adicionar um conteúdo, é super legal. E aí, quando você vai adicionar um conteúdo, você vai poder criar um vídeo ou fazer um vídeo. Então, basicamente, é utilizar os nossos vídeos de upload. Eu não sei se vocês viram, vídeo do YouTube. Eu não sei se vocês já viram na vida de vocês, nesses cursos, o que acontece é, às vezes a gente bota um vídeo, e nesse vídeo, do nada, ele para. E você só consegue continuar assistindo o vídeo se você responder a um quiz. Não é à toa que eles fizeram isso, porque eles já entenderam que quiz é algo importante para a aprendizagem, principalmente no ambiente online. Então, aqui é a interface de edição. Então, eu havia colocado ali o meu link do YouTube, coloquei lá na página anterior, me apareceu o meu vídeo daquilo que eu queria utilizar para a minha aula, vai aparecer uma linha do tempo para você editar, você pode cortar. E aí você tem alguns recursos bem interessantes nesse Edpuzzle para trabalhar nos seus vídeos. Um é o Voice Over, que você pode gravar no meio da apresentação. Vamos supor que você pegou um vídeo que está super bonito do YouTube, mas esse vídeo do YouTube está em inglês. Você no Edpuzzle consegue deixar silencioso e gravar em cima com a sua voz em português. Você vai utilizar aquela animação bonita, aquelas imagens bonitas, mas a voz é do professor. Isso até é legal porque gera um pouco de personalização e intimidade. E o engajamento emocional pode aumentar porque o aluno vai estar ouvindo a voz do professor, tá? Mas o que você pode fazer é adicionar questões, que é o quiz. E aí, então, em determinado ponto, vamos supor que o aluno veio até aqui e você quer botar uma questão. Aí você pode fazer uma questão de múltipla escolha, uma questão aberta, ou colocar uma nota para o aluno fazer uma observação a partir daquele ponto. Aqui está uma imagem, por exemplo, de uma aula, né, que eu fiz, e aí, de repente, o aluno veio assistindo, e aí pegou e parou. No que parou, nessa etapa, apareceu uma pergunta lá, e essa aula era sobre Covid, sobre coronavírus, e aí aparece a sua pergunta, perceba que o aluno vai ter que responder aqui a sua pergunta, e aí a hora que ele acionar, vai ficar a luzinha aqui para ele submeter, e ele vai submeter e vai poder gerar a nota do aluno, ou seja, também tem um relatório de participação assistindo aos vídeos. O aluno pode pular, se ele quiser, ou o aluno pode falar, putz, fez uma pergunta, eu não consigo. Aí o aluno aperta o rewatch, ele reinicia o vídeo para ele assistir tudo de novo, tá bom? Então, é uma possibilidade de você fazer o Retrieval Practice utilizando o vídeo em aulas assíncronas. Muito bem.
para você fazer com que o seu aluno participe, você vai enviar o link para o aluno, ele vai logar na turma, e aí o link vai estar aqui, ou você pode colocar até mesmo no seu ambiente de aprendizagem, de repente você já pode colocar já o Edpuzzle se o seu ambiente de aprendizagem permitir, mas só usar o link ou o código de acesso da turma vai facilitar, tudo bem? Eu estou falando super rápido, tem um monte de informação, deve estar bombando nas questões aí, mas depois a gente vai tirar um pouco de dúvida. E para finalizar, agora eu vou para aquela prova clássica mesmo, que tá todo mundo falando. Professor Camilo, eu não sei fazer nada, eu não tenho tempo, eu tô desesperado, e eu não sei fazer, além de fazer aquela prova que eu já tenho, eu não consigo fazer mais nada, não vou ter tempo, eu quero fazer prova prática, prova clássica. E aí a primeira pergunta que ele fala, mas eu não queria que o meu aluno colasse. Como é que eu vou fazer uma prova online sem o aluno colar? Porque o aluno pode pegar e pode copiar tudo do Google, botar minha pergunta no Google, e lá da pergunta do Google, sem a resposta, o aluno vai tirar 10. De fato, ele pode fazer isso. Bom, pensando nisso, eu já dei lá no início que a melhor das estratégias para você fazer com que o seu aluno não cole ou não copie diretamente do Google no ambiente online é que você modifique a estrutura da sua questão. Óbvio que se você fizer uma pergunta de nível base, inferior, de cognição de Bloom, do tipo, defina alguma coisa, ele tem maior chance de colar. Então, o primeiro movimento que você tem que fazer quando você vai fazer prova tradicional no ambiente online, ou até para a sua vida, é subir esse nível. Então, para que a resposta não esteja pronta no Google para ele poder pegar e copiar e colar. Tá? Então, sobe esse nível, faça perguntas mais complexas, onde ele vai ter que demonstrar que conheceu muito. Essa é uma forma. Mas a primeira pergunta é, será que os alunos colam mais, de fato, no ambiente virtual? Então, essa pergunta já foi respondida, tá bom? E nesse paper do Online Journal of Distance Learning Administration, eles conseguiram fazer um survey com os alunos, comparando dois cursos, e o que eles observaram, meu povo, é algo um pouco interessante. Eles compararam para o mesmo curso aulas presenciais e aulas online. E nesse survey, que tinha algumas perguntas, onde os alunos tinham que falar se sim ou não, em uma escala, uma pergunta foi, eu já colei em alguma prova, quiz, algum teste? Não deu diferença entre online ou presencial. Eu já fui pego colando, deu diferença, a maioria no presencial foi mais vezes pego colando, obviamente até tem a explicação. Aí aqui tem outra diferença, eu já enviei o trabalho de outra pessoa como se fosse meu, aqui no ambiente presencial, deu mais do que no ambiente online. Eu já tive alguém que mandou uma resposta para mim, de um quiz ou de algum teste, então deu uma diferença para quem estava no online. E aí, eu já recebi resposta de quiz e de teste de alguém que já tinha feito, olha que interessante, no ambiente presencial, foi mais significativo do que no ambiente online. Ou seja, a gente tem algumas evidências de que não comprovam que, de fato, o ambiente online, o aluno vai colar mais. Vai da conversa que você vai ter com o seu aluno e do estabelecimento de contrato pedagógico e lealdade com o seu aluno. Então, você vai ter que ter uma conversa franca com ele e falar, ele tem limitações, eu preciso que você obedeça. Então, os estudos não estão extremamente conclusivos, mas aparentemente não há um aumento de cola de ambientes online. O que talvez há umas tendências de uns artigos que eu li é que há aumento de trabalho, isso sim, tá? Inclusive, eles fizeram um experimento muito lindo para comparar a cola no ambiente presencial e no ambiente online. Então, era um curso de entomologia, e nesse curso de entomologia, tinha a versão online e a versão presencial, eles foram comparar, tinha que fazer prova e tinha que entregar uma caixa entomológica como produto de avaliação. E aí eles viram que na prova não teve diferença na performance do aluno, eles atingiram a mesma coisa, não teve cola depois na hora do survey, só que quando ele foi ver a caixa entomológica, eles descobriram sim, que os alunos online colavam entre aspas, né, copiavam muito mais.
mas foi um experimento muito lindo porque eles pegaram as caixas entomológicas entregues nos outros anos e foram, sem falar para os alunos, marcando com uma canetinha que só dava para ver com ultravioleta os insetinhos da caixa entomológica. Aí o bonitão dos outros anos subsequentes, ele ia lá e ele pedia, me empresta a sua caixa entomológica, eu tenho que fazer o trabalho do professor de entomologia. Aí ele usava a luz e eles conseguiram ver que estava tudo inseto marcado, ou seja, era a mesma caixa, o aluno não foi caçar nenhum, porque na caixa entomológica o aluno precisa ir caçar. Bom, esse é só um exemplo de algo muito clever que eles fizeram para poder estudar. De fato, a gente quer aplicar uma prova que o aluno não colhe. E uma das formas para você fazer isso é o que a gente chama de Proctored Exam, ou prova online fiscalizada. O que é essa prova online fiscalizada? Eu já estou terminando, tá bom? O que é essa prova online fiscalizada? Elas são provas fiscalizadas, monitoradas por software, e esses softwares utilizam recursos do computador, como o próprio hardware, o vídeo, o áudio, e ele vai certificar a identidade do aluno que estiver fazendo a prova, bem como apontar desvio de conduta e possível cola, tá? Então, vamos supor que você quer fazer uma prova, você não quer que o aluno cole do Google, ou não quer que o aluno leia o smartphone dele, ou entre em algum outro site para copiar. Como que funciona esses Proctored Exams? Então, primeiro de tudo ele vai usar um sistema que é o bloqueador de navegador, ou seja, quando o aluno começar a fazer a prova, ele falar iniciar, vai abrir aquela prova e vai ocupar o espaço inteiro da tela do aluno, ele não vai ter chance de clicar para minimizar. Se ele clicar para minimizar, para ir para outro lugar, fecha o sistema. O professor é avisado e daí o professor vai ter que combinar com o aluno o que acontece nas situações. Que pode ter sido uma situação de cola, ou pode ser um problema de conexão, mas tudo isso é possível ser combinado através de chat. Tem sistema de chat na própria prova, tá bom? Mas o primeiro sistema que você faz é bloqueia o navegador. Ou seja, você não consegue fazer mais nada a não ser responder aquela página da folha da prova. Agora, veja que interessante que você pode fazer. Você pode utilizar esses softwares e ele pode fazer reconhecimento de voz, ou seja, ele pode falar que aquele aluno José é o aluno José, porque o software aprendeu pela voz que aquele aluno é o José. E aí o aluno pode fala uma frase e ele vai ter que conseguir identificar. Aí você pode fazer reconhecimento de imagem. Em algumas universidades, você pede para ele mostrar a carteirinha dele, a máquina reconhece a imagem da carteirinha e depois faz o reconhecimento da imagem do indivíduo que está do outro lado. Porque você pode botar o seu amigo nerd para fazer a sua prova no lugar e você tirar 10 na prova, mas não foi você. Mas ele consegue fazer isso. Além disso, esses sistemas conseguem fazer reconhecimento de digitação. Ele pede para você fazer uma sequência de digitação e o computador consegue desenhar a sua identidade de digitação. Ele consegue falar, digita a frase, a maçã está em cima da mesa, e o computador consegue ver qual é a velocidade, como é a tecla que você aperta, a maneira como você aperta, e na hora de você fazer a sua prova, ele já traçou por algoritmos qual é o seu perfil e consegue reconhecer se quem está fazendo a prova é você ou não. Muito bem, então vamos para a ferramenta. Então nós temos uma ferramenta chamada Safe Exam Browser, que pode ser vinculado ao Moodle. O problema é que a sua versão do Moodle precisa estar atualizada. Ela tem um pacote que é gratuito, o Safe Exam Browser, mas agora com a pandemia eu estou percebendo que eles estão migrando para cobrar, tá bom? Ela pode ser vinculado ao Moodle, onde você clica no botãozinho e dentro do Moodle você pode começar uma prova que é fiscalizada. Aí tem essas duas companhias que são mais conhecidas, que é o Proctorio ou a Proctor Exam, mas esses são pagos, vai ter que deixar um rim para poder pagar, e a universidade tem que pagar. Mas eu fui atrás de soluções para a gente tem todas essas aqui, a Safe Exam Browser, não, mas a Proctored Exam e o Proctorio utilizam desses recursos de reconhecimento para poder fazer a fiscalização da sua prova. Agora, o Safe Exam Browser é mais para bloquear o browser, e a gente tem um chamado Examnet, que é esse que eu vou falar para vocês para terminar a nossa aula, tá bom? A aula de hoje. Então, esse Examnet é um recurso que vai estar, foi uma plataforma sueca. Eu mandei e-mail para eles para descobrir se vai estar disponível. Eles falaram que vai estar gratuita até o final de 2020, então depois de 2020 eu não sei o que vai virar, tá bom? Para quem não conheceu ainda. Então, está gratuita, a sua instituição precisa meio que fazer um cadastro só para eles liberarem. Então, para quem da Unifesp já tem o cadastro feito, a gente já fez esse cadastro, é só você ir lá e selecionar, tá bom? Para você utilizar, para vincular a sua instituição. E, na época, eu até escrevi para o cara que só não tinha em português, e ele falou que ia mudar, e agora parece que tem algumas funcionalidades que, inclusive, estão em português. Como que é esse Examnet? Esse Examnet, pessoal,
ele vai fazer o seguinte. Então, vai ter também uma versão do estudante e uma versão do professor. Logo mais, a gente vai fazer um testezinho só para vocês terem noção, para ver como é que funciona, tá bom? Então, eu vou pedir para vocês não usarem o e-mail principal de vocês ou aquele que vocês pretendem usar se forem utilizar o ExamNet. Então, vocês utilizam outro e-mail secundário, tá bom? E aí, vocês vão trabalhar como aluno comigo. Mas quando vocês forem o professor e criar as provas de vocês, vocês vão logar como teacher, com aquele e-mail power que vocês têm. É muito simples. Você vai falar para o seu aluno apenas colocar a chave do exame aqui e ele já vai pedir para você entrar e o aluno colocar os dados dele. Como que você cria esses exames? É muito simples, gente. É uma folha que vai abrir e vai bloquear. Então, você vai lá nos seus exames e aí você vai criar o seu exame, vai gerar um código. E esse código, por exemplo, que está aqui, ó, que eu fiz um teste para gente, é o código que você compartilha com seus alunos. Então, a partir do momento, você vai conseguir ver quantos alunos estavam participando, quantos alunos que eles submeteram, quantos alunos ainda estão com a prova em aberta. E o que vai acontecer é o seguinte, nós vamos fazer agora um teste para vocês saberem, tá bom? Eu vou fazer como professor, eu vou liberar para vocês, e vocês vão responder a esse teste. Então, o que tem de interessante nessa plataforma? Ele vai bloquear o browser de vocês. A parte boa, tem para smartphone, tem para tablet, porque ele também tem aplicativo, o ExamNet, tá bom? Ele vai bloquear o browser de vocês, e se vocês ousarem sair do browser, vai bloquear para vocês, e vai vir uma mensagem automática do professor dizendo, fulana de tal saiu da sala, ou saiu da prova. Aí, essa fulana de tal só vai poder voltar para a prova se eu der autorização. Ou você pode botar outros recursos de permissão para retorno, como, por exemplo, só volta para a prova se o aluno justificar por escrito. Isso pode acontecer, inclusive. Ele fala, professor, precisava ao banheiro, fui ao banheiro, aí o professor libera. Ou então, professor, caiu a internet, professor, acabou a luz na minha casa. Então, é possível ainda você ter bastante flexibilidade mesmo nessas condições. Mas o ideal é você quer bloquear o aluno para ele não fazer copy-paste de outras páginas da internet. Então, vamos brincar um pouco, para a gente finalizar, para botar um pouco a mão na prática. Tá todo mundo aí? Então, vamos lá. Oi, gente, tá todo mundo aí? Muito bem. Eu vou botar aqui para vocês. Vocês vão entrar, então, aqui no ExamNet. Opa, deixa eu colocar aqui, ó. Marcelo ou Bruno, copia para mim aí no chat. Vocês estão aí, gente? Tá todo mundo silencioso? Tá bom. Então, coloca aqui, ó. Escreve aí para mim aí no chat o exam.net. E as pessoas vão entrar no exam.net, e aí essas pessoas vão fazer um login como professor, tá bom? E vão... como aluno, desculpa, usam um e-mail secundário, e vão usar esse código aqui, URXTET. Eu vou colocar já porque eu não liberei, peraí que eu já vou colocar para vocês. Então, eu vou mostrar como é que é a cara que fica lá. Pera lá. Aqui. Então, eu vou... entrar... URXTE maiúsculo T. Um momentinho, eu vou mostrar já. Ó, vocês estão vendo o meu browser agora, certo? Aí vocês estão vendo aqui o meu ExamNet, certo? Tá vendo aí? Estamos sim. Muito bem. Então, ó, esses aqui são todos os exames que eu posso ter. Então, eu vou liberar para vocês. Esse aqui é o código, tá? Eu já vou copiar, inclusive, a copy exam key. Eu vou lá no meu Google Meet, e o que você pode fazer é falar para o aluno, para ele ficar, tá bom? Esse é o código. Você pode falar para o aluno ficar no seu Meet, ok? E você pode ver a cara dele, para ver se ele não está roubando, pede para todo mundo ligar a câmera, para ele poder fazer a prova. Eu vou liberar, não liberei ainda, agora eu vou abrir a turma. Abrir. Podem começar a prova, se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar. Deixa eu ver aqui como é que tá esse pessoal. Então, vou ver quem que vai entrar aqui nessa minha prova. Tá entrando, ó. Então, a Sheila já entrou. Tá entrando várias pessoas. Então, vocês vão responder essa pergunta aí, tá bom? E eu tô vendo que tem 3 pessoas já no meu exame. Ah lá, a Sheila já resolveu sair. Ela foi dar uma despertinha, foi copiar no Google Meet, no Google, e aí travou. Então, quem quiser olhar aqui para minha tela, eu vou mostrar o que aconteceu com a Sheila. Inclusive, se a Sheila quiser dar uma olhada aqui na transmissão, olha aí, Sheila, o que aconteceu. Você travou porque você resolveu sair. Então, agora, você só vai ser liberada,
eu clico no seu nome, tá vendo? E eu vou clicar aqui para te liberar. Ó, a prova da Sheila foi bloqueada. Então agora eu vou clicar para te liberar. Aí, Sheila, você só vai poder fazer depois que eu fizer isso aqui. Aí, pessoal, para quem está na sala aí, observe que no canto direito superior tem um campinho de chat. Vamos supor que você é aquele aluno que está fazendo uma prova e não entendeu uma questão, quer falar com o professor, mas você não pode sair gritando, né? Nem falar no Meet. Você fala, olha, utilize o chat. Ó, eu vou desbloquear a Ana Lima, que resolveu colar, a Ana Lima resolveu colar, a Mila resolveu colar, vou desbloqueá-la também. Ah lá, o Pedro resolveu colar, vou coisar. Alguém me mandou uma mensagem lá no chat, ó. Vamos ver, o Francisco falou perfeito, legal, entendeu? Eu posso conversar com ele, ou seja, individualmente, com o professor, se você utilizar, tá vendo, ó? Todo mundo que quiser conversar comigo, pode vir ali no chat, que fica no canto superior direito, e pode conversar comigo e fazer alguma pergunta, tá bom? Deixa eu desbloquear aqui quem tá, até vocês terminarem a prova, e eu só vou mostrar como é que fica o resultado de quem terminou a prova. Olha lá, a professora Vanessa Coelho falou, amei isso, muito legal, né? Vou colocar aqui, muito legal. Percebe? Você tem várias coisas. Então, terminem a prova aí, que eu só vou mostrar agora o resultado, tá bom? Deixa eu fechar aqui. Tem outra pessoa falando comigo. Que legal, muito legal mesmo. Alguém falou aqui, até numa conversa, mas de certa forma o aluno poderia usar o celular. Poderia, por isso que você pode fazer, professora, é falar para aquele aluno, isso é uma possibilidade, você fala para aquele aluno ficar na frente do Google Meet, ligado, com a câmera ligada, e pede para ele botar o celular em alguma posição. Você pode pedir para esse aluno botar algum celular em alguma posição em que você fique vendo constantemente o celular dele. Mas é óbvio, professora, que ele vai poder fazer isso, tá? É óbvio que você tem que conversar com ele para que ele seja mais adulto, respeite a situação. É toda uma conversa no seu contrato pedagógico inicial com esse seu aluno, tá bom? Tudo bem, gente? Vamos parar de entrar, o pessoal que eu vou, ó, a Fernanda travou, a Helena resolveu também travar, todo mundo colando. Agora, o que vai acontecer? Eu vou parar o exame, eu vou fechar o exame, tudo bem? Tudo bem vocês aí? Eu vou fechar, então para de entrar. Agora olhem para minha tela aqui. Galera toda louca, toda oriçada respondendo. Deixa eu colocar aqui, eu vou bloquear o exame. Olhem para cá, tá vendo? Ó? Agora eu vou bloquear o exame. Fechei, ninguém mais vai poder responder. Close, fechei o exame. E aí eu posso vir agora aqui no resultado, olha que interessante, tá? Então, tinha 17 alunos ainda fazendo, eu vou saber isso, que eu fechei a minha prova, tá? Aí o mais lindo, gente, é que agora você pode baixar tudo que você quiser. Você pode baixar desde um Word, salvar no seu Google Drive. Lembrando uma coisa, a gente, enquanto professor, na grande maioria das instituições, a gente tem a obrigação de guardar uma prova documental das avaliações que a gente fez dos nossos alunos. Em algumas instituições, até por 3 anos. Algumas é só 1 ano, mas algumas tem que ter por 3 anos. Então, precisa ter uma prova, assim, de que você fez. Então, desde um resultado de Google Forms, até isso aqui, por exemplo, é uma forma de você gravar, tá bom? Ó, aí eu vou botar aqui, por exemplo, download PDF. Olha que legal. Ele vai gerar para mim um download de PDF da prova. Já baixou. Vocês estão acompanhando aí, Bruno? Tá dando para ver? Estamos vendo. Tá, aí eu vou baixar agora aqui. Espero que a gente não tenha uma resposta interessante. Ah lá, a professora Adriane Todeschini respondeu. Você gostou do Nanã? Muito, tá cansado, precisa de uma fé? Sim. Tá vendo, ó? Tá o nome de todo mundo aqui, gente. E eu posso ver, olha só que interessante. Ó, você consegue ver todo o nome, todos os dados do aluno aqui, faz contagem de palavras para você. Tem outras ferramentas que você pode colocar para pedir para corrigir automaticamente gramática. Então, todos os dados de cada prova do aluno ficou registrado agora no seu PDF e você vai poder mexer aqui e ir onde você quer mexer. Olha lá, a professora Flávia aqui falou que gostou muito, a oficina está altamente produtiva, quer tomar café, quer. Então, gente, precisa almoçar, o professor Francisco, coitado, precisa almoçar. Tá bom, Francisco, eu vou parar agora para você almoçar, tadinho.
Então, deixa eu parar aqui a minha stop sharing. Deu, tá bom? De certa forma, parei. Agora foi. Gente, eu acho que era isso, tá? De prova tradicional, quiz, de coisas que vocês podem fazer, de possibilidades que vocês têm. Lembrando que isso não é um modelo para vocês seguirem, porque cada professor tem que ser livre para fazer com aquilo que é mais confortável. É só, o objetivo disso aqui é te alimentar vocês com ideias de possibilidades, de tudo que é aquilo que é possível ser feito no ambiente online, que muitas vezes a gente não desconhece. Tá bom?